Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui Pastor Cristiano. Nessa oportunidade quero compartilhar uma parte da Palavra de Deus com você. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, e versículo 73, nos diz o seguinte: Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. O teu modo de falar. Nós somos aqui do litoral catarinense e a gente tem um modo de falar. Nós temos o sotaque, catarinense. Alguns ainda falam mais cantadinho ainda, que são os ilhéus. Pessoal do Ribeirão, pessoal de algumas comunidades da ilha de Florianópolis. Mas aqui também do litoral, da parte continental, há esse sotaque, essa diferença. Quando nós vemos uma pessoa do Nordeste, do Norte, da região central do Brasil, nós identificamos um sotaque. Até quando nós aprendemos outro idioma, dependendo da escola que nós formos aprender, a gente vai pegar o sotaque de determinada região. Outro dia eu peguei uma viagem com um Uber e o motorista era venezuelano. E eu comecei a trocar algumas ideias ali com ele em espanhol e ele achou que eu era da América Central, porque o sotaque do espanhol que eu estava falando lembrava da América Central. Mas depois eu falei que eu era brasileiro e aí ficou mais explicado. Só que aqui nessa ocasião nós estamos falando do momento em que Pedro nega a Jesus. E nesse contexto aqui não era só uma diferença de sotaque. Havia outra questão cultural também. Não era só o tom, a tônica das vogais que ele empregava, não. Mas nessa época aqui, as pessoas da Galileia, eles eram considerados judeus de segunda classe, porque eles não conseguiam falar bem o seu próprio idioma. Outros aspectos também da cultura os deixavam cada vez mais rechaçados, mais afastados dos judeus de primeira classe, digamos assim. Porque o fato deles serem, na sua maioria, pescadores, eles tinham um contato muito direto com os gentios, porque eles estavam em uma rota comercial. E como eles comercializavam, eles tinham que comercializar o peixe, eles tinham esse contato muito direto com os gentios e isso os judeus já viam como uma impureza, vamos dizer assim. E entre a Galileia e a Judéia ainda havia Samaria no meio. Então tudo isso afastava ainda mais aquela população de uma pureza espiritual, vamos dizer assim. Mas por que eu estou falando isso? Eu não estou e não quero nem falar da questão ali do momento em que Pedro nega Jesus, mas desse peso cultural que tinha sobre eles. Jesus foi na Galileia para buscar os seus primeiros discípulos, de um povo, de uma comunidade que era tida por segunda classe, ou por pessoal de pouca qualidade, vamos dizer assim. E até os dias de hoje, nós costumamos separar as pessoas marginalizadas, as pessoas que vivem à margem, as pessoas que não tiveram um bom estudo, as pessoas que não tiveram uma boa criação, enfim, as pessoas que para a sociedade são diminuídas, não têm um valor muito significativo. Só que desde aquela época, o olhar de Jesus não estava para a elite, mas estavam para aqueles que eram marginalizados. Entenda de uma coisa, não importa a nossa origem, não importa de onde nós viemos, o que importa é aonde o Mestre irá nos colocar e como nós conduziremos a nossa vida. Fato é que talvez você não tenha linhagem sacerdotal, talvez você não seja nem sequer filho de crente, filha de crente, mas saiba de uma coisa, se o Mestre está te chamando,
Ele sabe da tua origem. Ele sabe onde você nasceu. Ele sabe o contexto cultural o qual você está inserido. Mas Ele não leva nada disso em consideração. O que Ele leva em consideração é o ponto em que você vai aceitar o chamado dEle e o seguir. O convite que o Senhor te faz é para aceitar o chamado dEle, para seguir essa caminhada com Ele. Porque Ele tem um plano na tua vida, Ele tem um propósito na tua vida e nós tão somente precisamos aceitar e seguir essa jornada. Não importa de onde nós viemos, a família que nós nascemos, o sotaque que nós carregamos na nossa expressão, nada disso importa. O importante é nós ouvirmos o chamado dEle, aceitarmos os seus chamados e seguir essa nova jornada com Ele. Que Deus te abençoe.